Ele levava uma semana para ganhar o peso que um bebê normal ganhava em um único dia. No vídeo passado, eu compartilhei com vocês sobre como foi o final da gestação, a notícia que nós recebemos do diagnóstico do baixo peso do Emanuel, como foi a questão do parto e como foi depois que ele nasceu. Mas o desafio maior que nosso filho enfrentou até aquele momento não foi esse. Foi a questão do diagnóstico da alergia à proteína do leite da vaca. E nesse vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais foram os sintomas, como foi que o diagnóstico veio, o que foi que nós fizemos e como é que ele está hoje aos 7 meses. Depois que ele saiu da maternidade, ele recebeu alta, nós fomos cuidar dele em casa. O Emanuel ele chorava muito, ele não conseguia dormir, sabe, nem de dia nem de noite. Nós precisávamos acordar ele a cada 3 horas para mamar, sendo que no caso dele, às vezes a gente acordava a cada 2, a cada 1 hora, porque nós tínhamos essa preocupação de peso e era um medo constante que estava na minha mente, sabe? De que eu não poderia deixar é, ele emagrecer, senão ele poderia ser internado, algo do tipo. Então, assim, quando nós fomos para casa, nós precisamos fazer alguns cuidados, que era além da amamentação, nessas janelas de tempo muito rígidas, sabe? Muito curtas e rígidas, a gente não poderia flexibilizar. Ainda tinha a questão da complementação do leite, que era o leite materno, também mais num copinho. Deixa eu mostrar para vocês. Voltei. Desde a maternidade, ele tomava esse complemento de leite materno no copinho. E aí, quando nós chegamos em casa, a minha irmã já tinha comprado, já tinha chegado. Já. Esses copinhos aqui da Buba foram, assim, fundamentais no início. Como a alimentação dele era amamentação exclusiva e livre demanda, eu precisava amamentar ele a maior quantidade de vezes. E eu precisava ter um controle, mais ou menos, de quanto ele mamava. Então, como ele não pegou mamadeira, e não era recomendado, no caso dele, que ele pegasse mamadeira, porque poderia atrapalhar. Enfim, outras questões que a gente pode conversar no outro vídeo. Mas o que é que nós precisávamos fazer? Ele mamava no peito, mas terminava que ele se cansava muito fácil. Então, para complementar, ele tomava leite nesse copinho. E eu extraía com uma bomba de leite elétrica e eu conseguia ter um controle maior de quanto é que ele estava mamando. E a primeira semana foi tranquila. Ele até ganhou um peso considerável. Mas a partir da segunda semana, foi assim, um caos absoluto. Ele não dormia, ele chorava de dia, ele chorava de noite. E eu comecei a perceber que ele não estava engordando. Pelo contrário, ele estava emagrecendo. E é engraçado que, como ele nasceu muito pequeno, as roupinhas dele ficavam enormes. Mesmo sendo RN, tinha algumas que eram para prematuro, ainda assim ficavam enormes mesmo, muito grandes mesmo, porque ele era muito pequenininho e muito magrinho. Ele só usava uma fralda, que era a menorzinha que eu tinha achado na época. Eu vou mostrar a foto aqui, e essa era o único tamanho que estava nele desde que ele nasceu na maternidade. Sendo que, com o passar dos dias, eu fui percebendo que, mesmo usando essa fralda, ela estava vazando. E a fralda já não estava cabendo nele, porque estava ficando grande, porque ele estava emagrecendo em vez de engordar. A ficha mesmo só caiu. Eu lembro um dia que o meu esposo tinha gravado um vídeo dele, feito uma foto, alguma coisa assim. Quando eu vi aquela cena, eu percebi que não estava normal. E é engraçado porque a gente que é mãe, a gente começa a se questionar muito. E eu não só me questionava, como eu fui questionada também, infelizmente. Se o meu leite estava sendo suficiente, se ele estava sendo fraco, se o bebê estava conseguindo mamar. Então, todas essas hipóteses foram levantadas. Algo que nos ajudou muito, primeiramente Deus, e segundo, toda semana, religiosamente, nós íamos até o banco de leite da maternidade que ele nasceu para acompanhar o ganho de peso. E uma coisa que me impactou assim bastante na época foi quando nós constatamos que ele levava uma semana para ganhar o peso que um bebê normal ganhava em um único dia. Ele mamava muito, muito mesmo. Ele sentia muita necessidade de mamar, mamar, mas ao mesmo tempo ele não engordava. O Manuel tinha outros sintomas silenciosos que nós achávamos normais e que os profissionais que nós passamos também achavam que eram normais, que era ele tinha uma distensão abdominal muito grande. Apesar dele ser muito magrinho, a barriga dele era sempre muito inchada. Ele tinha muito refluxo, muito refluxo. Ele evacuava várias vezes durante o dia. É, e ele chorava muito, que a barriguinha dele sempre estava com cólica, ele sempre estava com dor.
mas até a gente associar o choro à dor ainda demorou, sabe? Esse acompanhamento lá na maternidade, ele foi fundamental, porque as meninas nos orientaram sobre ajustes na pega desde o início. Elas sempre acompanhavam o meu fluxo de leite, então elas me davam segurança e elas me mostravam que não tinha nenhum problema com o meu leite, não tinha nenhum problema com a amamentação. Provavelmente era uma outra coisa. A gente já começou a entender que provavelmente não era o problema a amamentação. Mas os profissionais que a gente que tinham passado com a gente até então, eles não tinham levantado nenhuma outra hipótese. E aí acontece que quando o Emanuel tinha 2 meses, ele começou a apresentar raios de sangue nas fezes. E isso aconteceu o primeiro dia. Eu pensei, pode ser o suplemento de ferro que ele está tomando. Aí eu suspendi o suplemento de ferro. Aí o segundo dia também veio. Então, no terceiro dia pela manhã, quando veio, nós fomos com ele até a maternidade. Foi a primeira profissional. Assim, sou muito grata por termos passado pelo plantão dela e ela ter levantado essa hipótese. E ela já me deu a orientação de cara. Ela disse: olha, você vai ser encaminhada para médicos. Fomos com a pediatra, de lá nós fomos para um gastro para fazer o acompanhamento com ele. Mas ela que já levantou essa hipótese e já me orientou a retirar leite e derivados da minha alimentação. O que eu quero contar para vocês é que esse processo da dieta restritiva não foi algo linear, sabe? Foi com uns altos e baixos. Mesmo depois que nós tiramos o leite e derivados da minha dieta, né? Já que eu faço amamentação exclusiva com o Emanuel, mesmo depois que nós tiramos leites e derivados, ainda aconteceram alguns episódios dele apresentar sintomas como se ele houvesse sido exposto a essas substâncias. E o que é que nós descobrimos? Que além de reagir a leite e derivados, ele também estava reagindo a traços. E o que são isso? São produtos, são alimentos que, quando a gente olha lá no rótulo de ingredientes, no final tem dizendo assim: pode conter leite. E o leite não é adicionado na lista de ingredientes, por quê? Porque não faz parte ali do rol. Mas pode ser que o maquinário ele seja compartilhado com a produção de um outro ingrediente, com outro produto que tenha leite na sua composição, ou que tem algum tipo de contaminação cruzada. Então, quando nós fomos entender a fundo o que é isso, e parte desse processo, sabe, do tratamento da PLV envolve muito a família buscar informação, se munir com informação e entender bem. Por quê? Porque nós optamos por manter a amamentação. Se nós tivéssemos seguido a questão de ofertar uma fórmula que fosse específica. Eu sei que tem fórmulas específicas para bebês com essa condição, mas nós optamos por manter a amamentação e ver se seria possível isso, porque nós acreditávamos que seria o melhor para ele. Então, fomos tentar e, graças a Deus, deu certo. No começo foi realmente desafiador, porque, por exemplo, às vezes eu tomava um suco de caju, um suco de goiaba, e ele começava a ter sintomas. Porque o suco, mesmo preparado em casa, não tinha nada, mas o copo do liquidificador já havia passado algum leite, alguma vitamina em algum momento, então ele estava reagindo. Por quê? Porque plástico, ele absorve, sabe? É como se a proteína do leite ficasse entranhada lá no plástico. Então, sempre que você for passar alguma coisa, vai ter contaminação cruzada do plástico. Então, o que é que nós precisamos fazer? Toda refeição precisa ser preparada aqui em casa e nós tiramos todo tipo de produto que fosse de leite, derivados ou traços. Então, absolutamente tudo aqui em casa passou a ter esse cuidado a mais. E, gente, é desafiador no começo porque muda muito a nossa rotina. Os alimentos mais improváveis, eles podem ter traços de leite. Extrato mate, macarrão, maionese, um ketchup, um picolé. Inclusive, faz muito tempo que eu não como picolé porque ainda não consegui encontrar um que fosse livre. Os mais improváveis de ter leite podem ter traço de leite. Então, realmente, é desafiador. Eu não condeno as mães que não conseguem passar por esse processo e que terminam optando pela fórmula. Está tudo bem, faz parte. Você não é menos mãe ou você não é menos forte do que quem optou por seguir esse caminho. Mas eu estou compartilhando a minha experiência e deu certo, sabe? Nós tivemos muito apoio dos médicos que nos acompanham e o Emanuel reagiu bem também. Então hoje ele tem 7 meses
ele está bem, a introdução alimentar dele, apesar de ter alguns cuidados a mais, está muito tranquila. Então, os profissionais que eu fui a seguir, eu já fui já diante desse cenário de dieta, eu já estava já em restrição. Eles já foram lidando com o bebê um pouco mais calmo, porque cada dia que passava nessa dieta, cada vez que eu ia cuidando mais ainda da minha alimentação e retirando leite e derivados da dieta, ele foi melhorando. E não vou mentir para vocês, o começo foi assim muito lento. A primeira semana eu não percebi nada de significativo. Mas quando nós fomos para o gastro, eu acho que já fazia um mês e alguns dias que eu já estava nessa dieta restrita. Ele passou alguns exames de sangue e tudo mais. Podemos conversar com mais detalhes depois. Mas pelo tempo, eu já tinha mais de um mês de dieta, ele sugeriu que nós fizéssemos o teste de proposição oral. Então eu criei coragem, não é fácil. Depois que você vê o seu bebezinho melhor, tem que fazer o teste e correr o risco dele voltar com sintomas. Mas aí nós fizemos o teste, primeiro dia não teve nada, segundo dia quase nada e ele começou a reagir. Quando ele começou a ter os sintomas que ele tinha anteriormente, ainda que leve, nós já percebemos que ele estava reagindo e aí nós suspendemos a questão do leite e derivados e voltamos para a dieta. E aí seguimos aí durante esse bom tempo. Eu acredito que a Manuel já estava com 3 meses e pouco, mais ou menos, quando fizemos esse teste. E agora nós estamos com 7 meses. 7 meses e o Manuel está bem. Então, assim, nós passamos por um processo bem difícil com ele, porque ele, além desses sintomas que eu citei, eu esqueci de falar, ele tinha muita dificuldade de ganho de peso. E lembra que eu falei que eu ficava pensando, será que era por causa do meu leite, da amamentação e tudo mais? E não foi, o problema não era a amamentação. O problema era a APLV, a alergia à proteína do leite da vaca. E quando nós começamos a tratar isso, e o tratamento não é medicamentoso, é através realmente de dieta, para as mães que conseguem amamentar, a gente tem que ficar numa dieta assim restrita. Nossa alimentação é diferente. Não é um bicho de 7 cabeças, mas realmente dá trabalho, porque você tem que ler todos os rótulos e tudo mais. E no caso do Emanuel, além de leites e derivados, ele reagiu também a traços de leite. Então é um pouco mais sensível, tanto para produtos alimentícios como para produtos de pele, cosméticos e coisas do gênero que a gente tem que ter um cuidado a mais. Mas o que eu preciso falar é que passamos por esse processo. Quando ele estava na casa dos 4 meses, o peso dele já tinha melhorado muito, então ele saiu ali de uma zona crítica que ele estava. E de 4 para 5 meses, assim, ele deu um salto de peso. E hoje, com 7 meses, Emanuel está ótimo, está muito saudável, está se desenvolvendo bem, mesmo ele tendo um mês a menos, porque ele é prematuro. Toda a questão dos marcos de desenvolvimento a gente vai acompanhando como se ele tivesse sempre um mês a menos do que o que ele realmente nasceu. Parece um pouco complicado, mas a gente já se acostumou. Mas no geral ele é ótimo, ele é muito alegre, sabe, curioso. Ele finalmente está dormindo, coisa que ele não fazia quando ele era RN. Ele começou a introdução alimentar há algumas semanas. Alguns cuidados que nós precisamos ter, já que ele é APLV, a introdução alimentar dele é diferente das outras crianças. Se vocês quiserem, eu posso conversar no outro dia sobre isso. E eu sigo na dieta restritiva até ele completar 11 meses, que é quando a gente volta lá no gastro, para ele desenhar um novo protocolo de como vamos seguir até então. Então, hoje, Emanuel tem 7 meses, ele tá ótimo, seguindo a introdução alimentar dele, num peso muito bom para tudo que ele viveu. Assim, é um bebê saudável, tá ótimo. Então, assim, se você é mãe e tá passando por isso, se o seu bebê ele tá com sintomas que você não entende bem, e todo mundo acha que é normal, uma irritação que não passa. É, se você tem essa sensação de que tem algo errado, vá atrás de informação, busque uma segunda opinião médica, sabe? E não é normal um bebê estar chorando o tempo inteiro, não é normal o bebê não estar ganhando peso o tempo inteiro. E nem sempre a culpa é da amamentação. No nosso caso, nós descobrimos que a amamentação não era um problema, pelo contrário, ela foi uma ferramenta de solução e ela está sendo essa ferramenta tão importante para o desenvolvimento do Emanuel. E uma coisa que eu esqueci de pontuar é que a alergia à proteína do leite da vaca não é uma condição permanente para a maioria dos bebês. Para a maioria deles é algo transitório e a partir do momento que ele passa algum período sem contato com o alérgeno, que no caso é o leite da vaca,
normalmente o próprio sistema dos bebezinhos, ele amadurece, se fortalece, e eles conseguem ter uma vida normal e consumir o leite e derivados tranquilamente. Então, os cuidados que nós estamos tendo hoje são exatamente para isso, para que mais na frente o corpo dele consiga ter essa resistência e quando ele entrar em contato com leite, com derivados, com produtos que tenham traços, ele não tenha nenhum tipo de reação. Ele já apresentou muitas melhoras, o prognóstico é bem positivo e quando ele completar 11 meses, nós voltamos a que acompanha ele para definir qual vai ser o próximo protocolo para o ano seguinte. Então, hoje ele está fazendo introdução alimentar, ele está ótimo, está ganhando peso e estamos muito animadas com tudo que ainda vem pela frente. Então, se você é mamãe e o seu bebê tem sintomas parecidos e chora muito, está muito irritado, mas todo mundo está achando que é normal, eu quero te encorajar a procurar uma segunda opinião, se possível. E se você é mamãe e já tem o diagnóstico do APLD, eu quero te tranquilizar de que não é o fim do mundo, sabe? Os nossos filhos, eles vão ter uma qualidade de vida incrível e nós só precisamos ter paciência. Então, se você tem alguma dúvida, se você está curioso ou curiosa sobre alguma dessas coisas que eu compartilhei aqui, deixa nos comentários. Não deixe de curtir esse vídeo. Segue o nosso canal, que eu ainda vou compartilhar outras coisas sobre o processo de introdução alimentar do Emanuel, sobre como ele está se desenvolvendo mês a mês. E vai ser um prazer ter você aqui comigo. É isso que eu queria contar hoje. Um beijo e até a próxima.